Para vocês um pouco no meu relatório, então, do estágio que eu fiz esse semestre, o segundo semestre desse ano. Os meus professores orientadores foram a Evelise e o Igor. A Evelise foi a pessoa que me ajudou a escrever o relatório, que me acompanhou durante a escrita dele. E o Igor também esteve presente na orientação de todo o trabalho, de todo o processo. Bom, primeiro eu gostaria de começar falando para vocês que a minha concepção de educação, todo o processo de ensino e aprendizagem, ele é baseado numa construção, num diálogo que a gente tem entre o professor e os alunos. Eu acredito que a educação é muito um processo construído em conjunto através do diálogo, que a gente vai atrás desse conhecimento. Isso é o que eu trouxe comigo durante toda a minha prática, essa relação de igualdade com o aluno, da gente estar curioso em busca do conhecimento, buscando aquilo que a gente quer dentro da sala de aula, né? O nosso estágio foi dividido, então, o meu estágio foi feito no Francisco de Baete, é uma escola ali no bairro da Barra, lá, é uma escola pública, é uma escola estadual. Ela não é uma escola muito grande, mas é uma escola bem charmosinha, bem aconchegante, bem iluminada, um pátio bem gostoso pra gente lá. Lá nós temos 4 turmas de primeiro ano, 3 turmas de terceiro ano e 3 turmas de segundo também. Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho mais da estrutura da escola. Ali tem o pátio de trás, o refeitório. As salas elas não ficam muito cheias, foi bem confortável estar lá. Tem poucos alunos pela turma, assim, em média 15 a 20 alunos pela turma, e as salas são bem grandes, bem legais de trabalhar. Então, o nosso estágio foi dividido em 3 fases distintas, né? Nós tivemos a observação, o planejamento e a nossa intervenção na escola lá. Durante a observação, a gente tinha que ir lá, analisar como é que era a escola, observar como é que era a prática da professora, ganhar um pouco mais de intimidade com os alunos. A gente tinha que definir alguns objetivos. E como meus objetivos pessoais para essa observação, eu gostaria então de ver como é que é a prática pedagógica da professora, de conhecer um pouco mais os alunos, ganhar um pouco mais de intimidade. Quando a gente está no ensino médio, geralmente a professora faz aquela prática no primeiro dia de pedir o nosso nome, de perguntar onde é que a gente mora, o que a gente fez no verão, alguma coisa assim. E a observação para mim, eu queria tirar um pouco desse momento para mim, para quebrar um pouco do gelo com os alunos e ganhar mais intimidade. Se a gente chegar dando aula, assim, logo de cara, a gente acaba ficando meio nervoso e não acontece como tem que acontecer. Então eu tinha como objetivo também receber as orientações da prof, ver o que ela podia me dar de dica, de como é que eu podia proceder, como é que a gente podia trabalhar, e também ver como é que ela funciona o planejamento dela, como é que ela se organiza, como é que ela faz para separar os materiais que ela trabalha, para separar o tempo, como é que ela faz para separar os assuntos, como é que ela trabalha com os alunos. Essa parte de observação do planejamento dela eu achei bem interessante, porque até agora a gente tem um pouco de contato com os alunos, mas com a professora Tatiana foi quando eu pude perceber que a vida do professor era muito voltada para a organização, porque ela tem bem certinho organizado no calendário dela, qual turma eu falei qual assunto, hoje eu falei tal e tal assunto, semana que vem eu vou falar tal. Então eu pude perceber, observando a organização dela, que ela passa muito mais tempo na organização do que propriamente trabalhando a história, né? A vida do professor, ela tem bastante dessa parte da pedagogia, ela passou bastante tempo lá. A gente diz que a sala de aula mais fácil. Então, é o que eu pude perceber, a gente passa muito mais tempo organizando do que fazendo. E corrigindo depois também, né? O final de semana dela a gente bem agitado. Lendo relatório de estágio. Então, eu consegui observar bastante coisas, né, na observação. Foi uma parte importante. Quando a gente recebe a orientação de que a gente tem que ir lá observar, a gente até dá uma certa importância para a observação. Mas só quando a gente está lá que a gente percebe, não, agora eu entendi por que eu tenho que ganhar intimidade mesmo. É só lá que a gente vai ver a importância da observação. E durante a observação, o que eu pude observar lá? Primeiro, eu conheci todo o corpo docente, conheci a diretora, a coordenadora, todo mundo me recebeu muito bem, foi bem legal a recepção deles lá. E durante as aulas da prof, os alunos estavam muito envolvidos na confecção de trabalhos.
eles estavam fazendo jogos, eles estavam fazendo mapa mental, eles estavam fazendo jogos de tabuleiro, jogo de pergunta e resposta. O que eu pude observar da aula da prof é que ela não gosta muito do método que as aulas acontecem normalmente. Quando a gente sai do Nevale pensando, bom, eu vou dar minha aula na escola, a gente sai sempre pensando, não, vou trazer um método inovador, vou fazer eles fazer trabalho, vou fazer eles fazer recorte, vou fazer alguma coisa nova. Só que quando eu chego lá, ela fazia tudo, menos uma aula expositiva dialogada. E eu conversei com ela, porque, prof, tu não faz aula expositiva assim, não, eu gosto do formato da aula assim. A gente junto, ao redor, ela sempre faz círculos, os alunos ficam todos em busca ali, ela coloca o texto para eles. E durante a minha observação, todo o tempo que eu fiquei observando as aulas dela, eles estavam envolvidos nesse trabalho. Então eu fiquei auxiliando eles, eles fizeram um mapa mental sobre a Revolução Francesa, eu lia o texto junto com eles, eu respondi algumas perguntas. Eu pude também pensar como é que eu ia fazer o meu planejamento, né? Porque essa questão, a gente sempre quer trazer alguma coisa nova, mas daí para eles o novo acho que seria alguma explicação. Então eu já tive que fazer meu planejamento, não, talvez fazer uma aula expositiva dialogada um pouco tradicional seria uma ideia legal, porque eles não estão acostumados realmente, a prof disse que não gosta de fazer isso, né? Então eu consegui ganhar intimidade com os alunos, a gente conversou bastante, eu ajudei eles, foi um momento bem legal para mim me aproximar deles, né? Então na hora de planejar, o que eu planejei fazer de aula com eles? Eu pude dar 4 aulas para cada turno, eu tive a oportunidade de trabalhar com a 204, com a 301 e com a 202. No meu planejamento, então, a gente planejou 4 aulas para cada turno. Eu fiz um planejamento com 3 aulas expositivas dialogadas, onde eu ia conversar com eles, e eu ia fazer uma aula de revisão com um jogo para dar uma descontraída, para dar uma brincada. Então, eu consegui trabalhar 6 temas com eles, né? 3 temas com o segundo ano e 3 temas com o terceiro ano. Com o segundo ano a gente trabalhou a República Velha, a Era Vargas, a República Populista, e com o terceiro ano eu consegui trabalhar a independência das Américas no todo, a independência dos Estados Unidos, a independência da América Espanhola e a independência do Brasil. Então o meu planejamento foi essa fusão um pouco do método tradicional e com a inovação, com a tecnologia que eu trouxe no jogo para eles, para a gente fazer essa revisão no final. É isso, deixa eu ver. Qual que era o meu objetivo, então, com esse meu planejamento? As minhas aulas, a gente tem vários temas históricos que são processos de continuidade, que a gente consegue contar aquela época como uma época comum. Mas os temas que eu peguei, eles foram processos de mudança. Então, a minha intenção era analisar esses processos de mudança, mostrar para eles qual é a diferença de como estava antes e como é que ficou depois desse processo. Por exemplo, as independências é um processo de rompimento, de tentativa, pelo menos de rompimento com um sistema que estava acontecendo, como é que ficou. Acontecem várias mudanças. A intenção era analisar essas diferenças políticas, culturais que estavam acontecendo naquele local. Então, como é que foi a minha intervenção? Para a aula expositiva dialogada, eu planejei fazer o quê? Como eu pude perceber com eles enquanto eu estava auxiliando eles com os trabalhos deles, que eles têm muita dificuldade de leitura, porque teve oportunidade, por exemplo, que eles estavam fazendo um mapa, eles me faziam uma pergunta. Eu olhava para eles e dizia, tá, mas está aqui nesse texto. Eu pedia para ele ler e eu perguntava para eles, o que você entendeu? Eu dizia, não entendi, mas eles tinham acabado de ler. Então, para minha aula, o que eu fiz? Eu já tinha esse desejo de montar a aula, de ter a aula montada para mim sobre todos os assuntos. Então, juntando essa vontade de fazer com que eles lessem, fazer com que eles tivessem mais contato com a leitura, com essa minha vontade de escrever, de preparar material didático, eu escrevi textos orais para todas as aulas. Então, foram 6 textos, cada um para uma aula com uma linguagem simples. Porque no planejamento da professora ele já era meio apertado. A gente sabe que 45 minutos para te tratar um tema, a gente não consegue trabalhar ele como um todo. Não é uma coisa que vai ficar muito simples de se fazer. Era apertado, mas eu consegui trabalhar bem. Eu fiz um texto que era simples, de 2 páginas para cada um. A gente fez a leitura do texto junto. Eu imprimi uma cópia de cada texto para cada aluno.
E como é que funcionou? Eu chegava na sala, distribuía para eles o texto e colocava os principais tópicos no quadro na mesma sequência do texto. Então, eu ia lá, fazia a minha exposição para eles, dialogava, contava do meu jeito, como é que foi a aula deles. Eles liam exatamente aquilo que eu tinha explicado agora e a gente estava acompanhando no quadro. Então, eu tentei abordar essas três formas deles lembrarem, né? Eles copiaram os tópicos no caderno, eles ouviram a minha explicação, a gente teve uma interação legal e eles fizeram uma leitura. Todo o processo de intervenção para mim foi bem legal, foi bem divertido, porque eles interagiram bastante. Eu não sei se é porque é novidade para eles, que eles gostaram, não sei, porque a gente é estagiário, a gente está chegando lá, é mais jovem, foi um processo legal, eles estavam prestando atenção em mim. Coisa que talvez com a professora não aconteceu, assim. Eu vejo que eles tinham uma atenção com ela, que eles têm um carinho com ela, mas eles estavam mais dispersos, mas na minha aula não. Uma coisa que foi interessante também é que desde o primeiro dia que eu fui fazer a intervenção nesse último estágio, a professora me perguntou: "Pim, quer ir sozinho para a sala de aula deles?" E eu fui, vamos ver o que dá, né? Com a cara e a coragem. A gente fica com um pouco de receio, mas foi bem legal. Foi bem legal. Então aqui eu fiz para vocês uma foto de uma aula administrada com o segundo ano, com a 204, sobre a República Velha. O segundo ano ele é legal de trabalhar também, mas ele não interage tanto quanto o terceiro ano. O terceiro ano foi bem interativo, eles fizeram bastante curiosidades, a gente conversou. Toda vez que a gente achava um ponto, eu sempre tenho comigo essa maneira de explicar e perguntar para eles, ó, o que vocês acham? Vocês acham que é assim mesmo? O que aconteceu? E foi bem dialogado da aula. Até teve alunos super. Sempre tem um aluno que sabe bastante coisa e tem alguma coisa para trazer. Tinha um aluno que trazia curiosidade, a gente acabava conversando bastante. Foi bem dialogado essas práticas. Com o terceiro ano também foi na mesma sequência. Eu tinha os tópicos no quadro, eu tinha o texto, a gente fez a leitura da explicação. Tem um aluno aqui que eu não estava tão interessado assim. Mas na maioria eles foram bem legais, esse aluno era me bastante. Então, no quarto dia, eu apliquei com eles um Kahoot. O Kahoot, eu acho que a maioria aqui já conhece, mas o Kahoot era uma plataforma digital que é usada pelos professores. Na escola que eu fiz o estágio no início do ano, a professora de inglês usava com eles toda semana. Toda semana ela fazia um jogo de Kahoot com eles. E é legal, ele cria um clima de competição para saber quem é a Hermione da sala, para ver quem é o ele fica um clima divertido e a gente acaba revisando o conteúdo. Então eu preparei 30 perguntas para cada matéria, para o segundo e terceiro ano foram 30 perguntas e ficou um clima bem bacana. Na escola deles, eles até têm data show guardado numa sala. Isso é engraçado, porque eles têm 50 data show guardados lá, mas eles não conseguiram a verba para instalar. Então, só de levar eles para a sala de mídia, botar eles no computador, com o celular, a gente fazer um jogo, já ficou um clima legal. Então, eu consegui aplicar com eles. Quando eu consegui aplicar o Kahoot com eles, era em época de Halloween. Daí eu consegui botar o tema gráfico de Halloween, ficou aquela musiquinha de Halloween mesmo, foi divertido. Aqui eu trouxe para vocês então um pouco das fotos do jogo. Aqui a gente tem o terceiro ano, que eu levei os dois no mesmo dia, no mesmo momento, a 301 e a 302. E aqui tem o segundo ano, que era uma turma um pouco menor. Esse aluno que está de pé ali, esse aluno aqui, é o Fabrício. O Fabrício é um aluno autista que a gente tem na escola. Ele tem uma professora que acompanha ele ali durante as aulas. E durante as aulas, o Fabrício é uma criança um pouco agitada, o que faz a gente perguntar: será que ele está gostando? Será que ele está entendendo? Será que está legal? A gente fica com essa dúvida. Ele até teve uma discussão com um aluno dentro da turma ali, que deixa a gente meio em choque, porque a gente não está acostumado a lidar com um aluno brigando, a gente não sabe o que a gente tem que fazer. Então, chegou um momento que eles estavam brigando, tipo, dizer: ei, era Vargas aqui, ó, vamos prestar atenção. Eles foram compreensivos, foi bacana. Só que quando chegou na hora do Kahoot, que era a hora da revisão, que é a hora que eu fiz as perguntas, a memória dele é muito boa. Ele não saiu do primeiro lugar. E ele ficava dando a resposta para os seus colegas. Ao ponto de eu ter que dizer: Fabrício, seu meio, não precisa ficar dando a resposta para os outros, tá? Mas foi bem legal poder observar que o Fabrício ele não parava sentado, às vezes, ele conversava bastante, ele não queria copiar, mas na hora de fazer a revisão, que eu fazia a pergunta, ele sabia, e ele sabia a resposta. Então, conforme ele fazia as perguntas, eu já revisava para eles, explicava: ó,
a resposta errada, por isso, por aquele outro. Ou, eu falei na turma, na sala para vocês, que isso aconteceu, assim, na sala. Foi bem legal. Eu consegui um feedback bem positivo com os alunos. Tá? Eu acho que, para mim, todo o processo de intervenção, para mim, ele foi bem divertido, foi bem legal. Eu acho que eu consegui passar para eles aquilo que eu tive a intenção de passar. E eu pedi para eles me fazerem uma devolutiva no último dia. Eu pedi para eles escreverem para mim numa folha se eles tinham alguma reclamação, qual era a sugestão que eles acharam. O que mais ficou explícito assim, foi que eles acharam muito paciente para explicar, que eles gostaram da explicação, mas que faltou alguns exercícios para eles fixar o conteúdo. O que aconteceu no quarto dia, porque eu fiz esse pedido para eles antes de fazer o jogo do Kahoot da revisão. Então o feedback foi bem legal. Então é isso. O nosso estágio foi dividido na observação, no planejamento e na intervenção. A intervenção saiu de acordo com o meu planejamento, que é bem incrível. Eu só não consegui dar aula para os 203, porque a gente teve muito feriado na quinta-feira, daí acabou quebrando o nosso calendário. Mas eu consegui preencher o calendário de uma forma bem legal. Eu pedi para eles a devolutiva, eles gostaram, os alunos ficaram perguntando se ia dar aula lá. Eu encontrei o coordenador foi no trabalho, no meu trabalho esses dias. Ele perguntou se eu ia dar aula lá, se eu tinha feito a prova e tal. Achei bem legal, foi uma experiência bem legal. Mais legal do que as outras que eu tive, porque nos outros estágios eu não saí tão confiante, assim, sabe? Quando a gente faz e fica com aquela dúvida, esse não, isso eu achei bem divertido, foi bem legal. E me deu uma vontadezinha mais de voltar para a escola, tá? De fazer a prova, de realmente voltar para a aula. Até porque a gente acaba se apegando, né? Eles ficam me pedindo, tu não vai voltar, tu não vai dar aula para a gente mesmo. E acho que vai demorar um pouquinho, mais uma hora eu vou estar lá. Mas a princípio é isso, gente. Parece que Sim. Eu sabia quando eu vi essa foto no relatório, eu fiquei pensando, tá, quem será que é o Vinícius aqui? Aí eu deduzi e falei, não, mas parece um tamanho. Tem uma prof também, que é bem pequenininha, né? A gente fica bem camuflado. Tem uns alunos que são bem maiores que a gente. Tem uns 4 alunos que eram bem maiores que a gente. E dessa experiência eu só tenho a agradecer, gente. Tanto aos orientadores, que foram bem legais esse ano com a gente, tanto a Evelise que me ajudou a escrever, quanto a equipe lá foi muito boa também, os outros foram bem participativos, que colaboraram bastante. Eles foram muito receptivos, achei bem legal, tá? Eu não esperava que fossem tão receptivos, mas isso foram. Também eu vejo que é muito da postura do estagiário, né? Porque, é claro, tem escola que não gosta de estagiário mesmo, acontece. Mas quando o estagiário chega com humildade, chega disposto, né? Eu estou aqui para aprender, eu não vou incomodar, eu quero dar. Esse semestre eu tive lá na escola onde eu sou efetiva, teve uma menina do curso de letras aqui da Univale, letras em inglês. Ela chegou a chorar lá porque ela não aguentava mais ir em escola e as escolas não aceitarem, já estava dando prazo para encerrar. E aí a professora de inglês lá também tinha se recusado, por isso que ela chorou. E aí o diretor interviu e disse, não, falou que você tem a obrigação de receber esse estagiário. E aí ela conseguiu fazer lá. Só que ela já chegou, e aí eu conversei com ela um pouquinho, já por ter experiência, né, de aluno na graduação, enfim. Eu conversei, olha, uma pena que o teu sai inglês, você não poderia fazer comigo, no português, acabei de receber uma estagiária. E aí ela foi falando assim, eu estou me sentindo frustrada e não tenho vontade de ir para a sala de aula por conta disso tudo. E no EAD ainda é mais difícil, né? É mais difícil. Mas que bom saber do sucesso da tua experiência, assim. Eu ganhei um livro da prof também, achei legal, que ela deu, porque na biblioteca deles lá eles têm um monte de livro por Hobsbawm, eles têm Bauman, eles têm um monte de livro que os alunos não vão ter contato, assim. Ela disse, eu tenho um exemplar na casa. Eu elogiei um monte de biblioteca, assim, mas não com uma pretensão. Eu digo, nossa, que legal, a biblioteca deles é bem mais bonita que a minha. Mas ela estava dando um livro que foi bem legal. Que bom. Queria agradecer. Eu acho que aqui tem as referências bibliográficas, que elas acabaram ficando bastante, porque como eu escrevi os textos, eu tive que botar os textos no relatório, então ficou bastante referência. Obrigada, gente. Muito bem. Parabéns, Vinha. É muito bom ver a tua evolução, a evolução da tua escrita no relatório também, que eu acho que, né, pelas nossas conversas e troca de ideias, avançou muito
E a minha preocupação era perceber no relatório as coisas que tu falava mesmo, né? Que queria que contemplasse. E acho que foi muito satisfatório. Passo a palavra para a professora Gabi, que também leu e que vai fazer essa componente como avaliadora. Obrigada. Vinícius, foi um prazer te ouvir. Tens uma calma, né, na voz, no tom de voz, em explicar, né? Diferente da. Quem que é? Não, toda acelerada, da banda anterior, tu estás aqui muito tranquilo, dá para perceber o teu domínio, a forma como você conseguiu explicar, como foi a tua experiência, como que você pensou as atividades, enfim. Então foi uma delícia aqui te ouvir. Sempre falo que é bom ler o relatório, mas é bom ouvir também vocês, porque é diferente, é a experiência aqui. É bom já ter lido e a gente já chega aqui conhecendo um pouco, né, e eu te ouvir e fazer essas conexões. Foi muito legal. Eu sempre gosto de escrever o meu parecer. Sou da área das letras, então não é da escrita, e você também gosta, né, de preparar as aulas, então vou tomar liberdade para fazer a leitura do que eu fui pontuando enquanto eu lia o teu relatório. Então, Vinícius, parabenizo pelo seu caminhar da preparação docente, pelo seu compartilhamento da jornada de estágio. Destaco inicialmente a valorização que você deu a cada etapa do estágio conforme trecho da sua introdução. Abre aspas. Cada fase proporcionou uma perspectiva única e enriquecedora da prática docente, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades pedagógicas e uma compreensão mais profunda das complexidades do ensino de história. Fecha aspas. Você conseguiu identificar os desafios e as riquezas de cada passo dado, de observação, planejamento e intervenção. Ou seja, o resultado final é o resultado também do processo. E essa é uma lição valiosa que você pode tirar do ofício de ser professor. E você mesmo destacou, né, sobre esse processo, essa etapa de muito mais preparar a aula do que realmente, né, estar ali em sala de aula. O trabalho é muito mais extenso, né? E o processo faz parte da vida docente. Valorizo também o seu olhar atento nas observações, de maneira a identificar o estilo de dar aula da professora regente e as escolhas metodológicas dela, assim como o reconhecimento sobre as suas próprias escolhas para a intervenção a partir desse diagnóstico, conforme exemplifica o trecho do seu relatório. Abre aspas. A aula de história acontece quase sempre na elaboração dos trabalhos, na troca de informação dos alunos, das leituras dos materiais disponíveis. Observar as aulas da professora me deixou mais seguro em fazer aulas expositivas e dialogadas, levando em consideração que seria algo com o qual os alunos não estão muito habituados. Fecha aspas. E aqui me chamou a atenção, porque normalmente é o contrário, né? Então, a gente já chega pensando, a aula vai ser toda expositiva e ela fazia o contrário, e você conseguiu perceber isso e propor voltar para o tradicional e fazer a tua parte no tradicional, porque não é. A gente tem que tentar inovar não somente no método, né, mas no diálogo também. Exato. Um diálogo diferente. E às vezes assim, às vezes os próprios alunos sentem falta. Exato. Por isso que o expositivo dialogado, quando a gente fala assim, é uma metodologia tradicional, o cara pega, escreve um quadro, não explica, faz copiar, faz responder questionário. A aula expositiva dialogada, ela precisa, diversas outras metodologias são muito legais, mas o expositivo dialogado precisa equilibrar. O professor tem que trazer. O professor ele é mediador, mas ele não pode ser só mediador. Ele tem, se a gente deixar, eu tenho uma professora do doutorado que fez uma dinâmica com a gente muito engraçada, particular, vamos dizer assim, numa oficina sobre aula do ensino superior, inclusive. Ela trouxe um tema, espalhou alguns materiais e deu uma tarefa, e as equipes realizaram e a professora não trabalhou. E aí a gente tinha que construir um conceito, eram umas palavras, uns trechos de coisas, a gente tinha que construir um conceito. E ela só, o que tem aqui, o que tem ali, ficou naquela mediação, mas ela em nenhum momento interviu. E aí a gente ficou pensando assim, é muito
não é à toa que a gente faz uma faculdade, que a gente tem uma bagagem de leitura, que a gente tem um compromisso ético com a docência. Isso tem que aparecer na nossa prática. Porque se a gente deixar o aluno construir um conhecimento sozinho e ele acreditar que isso está certo, a gente corre muito um risco de ser permissivo com conteúdos de uma fake news, de um preconceito, sabe, de reforçar um anacronismo. Então, assim, a gente tem que. O lúdico é fundamental, mas o dispositivo dialogado ele é também um espaço onde o professor se afirma o conhecimento que tem e diz, ó, gente, nós vamos partir daqui, né? Então, nesse caso, o dispositivo dialogado, mas isso pode acontecer de tantas outras formas. Mas eu digo assim, ó, às vezes a gente se encanta achando que só precisa fazer o lúdico e que o aluno é protagonista e que tal. É sim, a gente tem que buscar momentos disso, mas a gente também tem que dizer que o professor é autoridade de conhecimento na sala, que a gente está ali para contribuir com a nossa trajetória, que a gente tem toda uma preparação profissional para estar nesse lugar, né? Então, valorizar o nosso espaço como professor também. E eu acho que o dispositivo dialogado tem esse papel, nesse caso especialmente do teu. O que eu procurei fazer é abrir espaço também para eles falarem. Eu perguntava, vamos ficar muito quieto também, é difícil. Eu falava, gente, não fala uma coisa, vocês estão me perguntando. A gente tenta chamar os alunos, fiz eles lerem também, comigo a gente conversou bastante. Mas eu, basicamente, expus a maior parte. Muito bem, continuando então. Outra observação rica feita por você foi em relação à aprendizagem dos alunos, escolhendo uma proposta de atividade que os estimulasse a trabalhar as dificuldades apresentadas, como revela a sua fala. Abre aspas. Pude observar que muitos alunos têm um déficit muito grande na sua leitura, tanto para fazer a leitura quanto para compreender e interpretar os mesmos. Decidi então que trazer textos para realizarmos juntos a leitura seria uma abordagem proveitosa. Fecha aspas. Desejo que essa atenção em perceber as singularidades dos alunos acompanhe sempre a sua jornada. Achei isso um ponto muito positivo da tua prática, porque a tendência seria o quê? Tu ir para o mais fácil, porque eles já dominam uma prática que eles não tenham dificuldade, porque é o teu momento de estágio. E você o estagiário não quer passar trabalho, não quer, né, correr riscos. Então, eu vou pro óbvio, eles têm dificuldade aqui, não vou fazer isso porque eles têm dificuldade. E você fez justamente o contrário. Então, eu achei isso de uma sensibilidade incrível e é o que eu coloquei. Eu desejo que você tenha essa atenção, que você consiga perceber essas dificuldades, às vezes não de uma turma inteira, mas de um único aluno, e que você não deixe isso passar batido, que você consiga reverter essa situação. Então, eu acho que esse foi um dos grandes saltos da tua... Os caras meio limitantes, né? Porque a gente chega novo na sala, a gente diz, vamos ler. A gente diz, colega, lê pra mim. Ele assim, lê, por favor, só um pouquinho. É só mostrar, assim. Eles foram, assim, tinha algumas eles... porque realmente eles não devem ser incentivados, eles devem ter vergonha, talvez, porque não tem um domínio, né? Enfim, mas, parabéns. E essa coisa de, assim, às vezes a gente tá em sala, quer trabalhar um texto, porque eles têm que... Eles têm que ler. E uma leitura coletiva, né, que cada aluno lê um parágrafo e tal, isso às vezes na sala de aula é importante para eles se conectarem com aquele texto e se conectarem com o professor. Assim. A leitura silenciosa, a cabeça do cara vai lá pro planeta, né, Marte. Não, mas quando eu tenho que acompanhar o texto, porque a próxima que vou ler sou eu, né, desconecta. E é uma coisa que eles fazem menos. Isso daqui do TikTok é rápido, né? E eles têm que parar e prestar atenção. Continuando, parabenizo pelos detalhes apresentados sobre sua intervenção e por compartilhar os resultados, os feedbacks, assim como os medos e os desejos pessoais. Gostaria, inclusive, de ouvir você relatar um pouco mais sobre a oportunidade que você identificou em desenvolver sua capacidade de oratória e de se sentir confortável junto aos alunos. Aqui eu estou te dando os parabéns pela tua escrita. Talvez de todos os que eu li, foi um dos que eu mais consegui te ver mais intimamente, de você compartilhar os teus medos, os teus desejos pessoais, os teus sonhos a partir do que você
deixou, então a tua escrita ali final tá muito bonita de ser lida. E aí em um momento você fala isso, que você sentiu essa oportunidade de desafiar essa capacidade tua de oratória e de se sentir confortável aos alunos. Eu fiquei pensando, eu queria conhecer um pouquinho mais disso, o porquê da oratória, né? Se isso é uma dificuldade para ti, e essa questão de se sentir confortável dos alunos, só para te conhecer um pouquinho mais. Mas aí pode fazer isso no debate. É que eu realmente acho isso bonito, né? Uma pessoa que fala bem, que tem uma exposição de ideias bem, tanto na hora de falar quanto na hora de escrever, é muito bom. Porque às vezes a gente pega um texto que, ok, tu percebe que a pessoa tem o domínio daquele conteúdo, mas tu não está conseguindo pegar dela aquele conteúdo. Então, eu sempre priorizei uma transmissão, né? Eu consiga passar aquilo que eu entendi. Ó, eu entendi isso aqui, eu quero passar isso para ti. Para mim, isso é o que eu acho mais bonito, quando a pessoa consegue passar de uma forma bacana. Quando a gente lê, por exemplo, um livro do Yuval Noah, é muito bom de ler, é muito fácil de ler. A gente lê aquele livro do início ao fim, assim, como se fosse bom. Eu acho uma habilidade interessante, eu vou querer treinar ela para sempre. Eu acho que é o que mais gostaria de treinar. Por fim, agradeço a oportunidade de conhecê-lo, conhecer a sua prática de formação docente. Anseio que você não perca a vontade de trabalhar fortemente pela missão identificada durante o estágio, conforme suas próprias palavras. Abre aspas. Como futuro docente, vejo minha missão não apenas como transmissor de conhecimento histórico, mas também como facilitador do desenvolvimento crítico e cidadão dos alunos. Fecha aspas. As escolas precisam de professores exatamente assim. Parabéns.